Olá, você está no canal Pensador Calculista. Seja muito bem-vindo. Espero poder fazer a diferença no seu aprendizado da matemática, mais especialmente do cálculo. Esse vídeo contém vários exercícios de fixação resolvidos sobre derivadas. Se você acha que esse trabalho faz diferença no seu aprendizado, eu quero lhe pedir que você pause esse vídeo agora. Deixe seu like e sua inscrição. Não lhe custa nada, mas faz grande diferença. Antes de começar a resolver propriamente os exercícios a que me propus, eu quero limitar o escopo deste vídeo. Aqui nós vamos considerar que já foram vistas a R1, a primeira regra de derivação, que diz que se y é igual a c vezes f de x, então y' é igual a c vezes f' de x. A R2, que trata da soma de derivadas, ou seja, se y é igual a u mais v ou u mais v mais w, ou quantas funções estejam sendo somadas, y' é o' mais v'. R3 é o produto. Então, se y é u multiplicado por v, então y' é o' v mais u v'. Lembrando que esta regra também é extensível a qualquer número de fatores sendo multiplicados. Por exemplo, se y é u vezes v vezes w, então y' é u' vw mais u v' mais u vw' e assim sucessivamente. R4, que é a regra do quociente, que diz que se y é u dividido por v, então u' será será u'. V menos u v' sobre v ao quadrado. E por último, a R5, que é a regra de derivação das funções compostas, que diz que se y é f de g de x, então y, vou criar uma variável auxiliar u, é f de u, e u é g de x. Então, nessas condições, y' é a multiplicação de f' em relação a u vezes g' em relação a x. E é claro que depois de fazer isto, eu tenho que eliminar a variável u, porque u é g de x. É claro que esta regra também é extensível a qualquer número de funções envolvidas. Por exemplo, se y é f de g de h de x, então y é f de u é g de v e v é h de x. Claro que eu vou também multiplicar y', é o produto de f' em relação a u, vezes g' em relação a v, vezes h, derivada de h, em relação a x. Então, este é o nosso ponto de partida. É claro, ainda faltam 3 outras regras de derivação, e também estamos assumindo que conhecemos 10 fórmulas contendo as derivadas das principais funções elementares. Que funções são essas? Y igual a constante, potência,
x elevado a n, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, y igual a logaritmo de x na base A e y igual a ln de x. Então, isso totaliza, ou ln do módulo de x. Isso totaliza 10 fórmulas. Ainda faltam 8, mas esse é o escopo desse vídeo. Dito isso, então, podemos começar com a solução dos nossos exercícios, e o nosso primeiro exercício é y igual ao quociente formado por a menos x dividido por a mais x. Ora, isso é um quociente, eu vou nomear o numerador de u, o denominador de v, logo, u' é menos 1, e v' é igual a 1. Então, a minha derivada y' é igual a u'v menos u multiplicado por v' dividido por v ao quadrado. Lembrando que esta é a fórmula de derivação da minha R4, quarta regra de derivação, que trata do quociente. Então, isto agora vai ser descrito como u' menos 1 vezes va mais x menos u a menos x, que multiplica v', que é igual a 1, dividido por v ao quadrado, que é a mais x elevado ao quadrado. Então, em cima eu tenho menos a menos x, menos a de novo, mais x, dividido por a mais x elevado ao quadrado. Então, aqui o que acontece é que o menos x cancela com o mais x, e a minha derivada passa a ser menos 2a dividido por a mais x elevado ao quadrado. É a solução do meu primeiro exercício, que tratou então do quociente. Vamos ao segundo, então? O segundo exercício trata de um produto y igual a x multiplicado por ln de x. Então, apliquemos a regra de derivação do produto, que é u'v mais uv'. Então, digamos, x igual a u, ln de x igual a v. Então, u' é igual a 1, v' é 1 sobre x. Y' é u'v mais uv'. Então, isso é u'I 1 vezes vln de x, mais u, que é x, vezes v', que é 1 sobre x. Então, isso dá, simplifica o x, 1 mais ln de x é, então, a minha resposta desse segundo exercício. Então, vamos ao terceiro exercício. Então, é y igual a um quociente formado pela tangente de x menos 1 dividido pela secante de x. Novamente, vamos seguir a regra nomeando o numerador de u, o denominador de v. Então, meu y' é u'v menos uv' sobre v2. Lembrando que u' é a secante ao quadrado de x. V' é secante de x multiplicado por tangente de x. Então, posso montar a minha solução. Minha solução será y' igual, aplicando agora a minha fórmula, u' secante
ao quadrado de x vezes v secante de x menos u tangente de x menos 1 vezes v', que é secante x tangente x, dividido pela secante ao quadrado de x. Desenvolvamos este numerador para obter secante ao cubo de x menos secante de x vezes tangente ao quadrado de x mais secante x tangente x dividido pela secante ao quadrado de x. Eu posso então colocar a secante em evidência, secante de x que multiplica secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x. Opa, fechei antes da hora, perdoem. Reflexo puro. Mais a tangente de x dividido pela secante ao quadrado de x. Uma dessas secantes vai embora com o numerador e o meu y' então será igual a secante ao quadrado de x menos a tangente ao quadrado de x mais a tangente de x dividido pela secante de x. Vejamos agora o seguinte, vamos trocar de cor para ficar mais fácil e vamos usar este espaço aqui para dar o recado que precisamos. Então, se o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e se eu divido toda esta equação pelo cosseno ao quadrado, eu obtenho tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Ora, passando a tangente para o outro lado, eu tenho que secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu posso reescrever esta derivada como sendo secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1 mais a tangente de x sobre a secante de x. Então, isso é 1 sobre a secante de x, mais a tangente de x, que é o seno de x sobre cosseno de x, dividido pela secante, que é 1 sobre o cosseno. Então, aqui eu vou multiplicar pelo cosseno de x. Ora, a definição da secante é 1 sobre cosseno, então este primeiro termo vai dar o cosseno. E este segundo termo cancela o cosseno, vai dar seno. Então, após simplificar esta derivada, eu obtenho como resposta a este terceiro exercício que a derivada de tangente de x menos 1 dividido pela secante de x é o seno de x somado ao cosseno de x. Neste quarto exercício, vamos enfrentar uma situação curiosa. Y é o ln, logaritmo neperiano, da raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais o cosseno
de x. Na forma como este exercício está, no estado em que eu relatei no início desse vídeo, eu ainda não posso resolver este exercício, porque a esta altura ainda não generalizamos a regra da potência e, portanto, desconhecemos a derivada da função raiz quadrada. Logo, logo, nos apoderaremos disso. Mas eu posso lançar mão para resolver este exercício de identidades trigonométricas conhecidas para contornar este problema. Vejamos aqui como contornar esta raiz quadrada. Observem que 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 é igual ao seno ao quadrado de x. Logo, 1 menos o cosseno de x sobre 2 é o seno ao quadrado de x sobre 2. Certo? Ao mesmo tempo, 1 mais o cosseno de 2x sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de x. Logo, 1 mais o cosseno de x sobre 2 é o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Logo, se isto é verdade, então 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais o cosseno de x, isso vai me dar a tangente ao quadrado de x sobre 2. Logo, a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x, isto é igual a raiz quadrada da tangente ao quadrado de x sobre 2, que é a tangente de x sobre 2. Logo, aquela função é a mesma do ln da tangente de x sobre 2. Mais rigorosamente falando, ln do módulo da tangente de x sobre 2. Então, daqui adiante eu posso resolver, porque eu conheço todas as derivadas das funções envolvidas. Então, eu digo que y é ln de u é tangente de v e v é x sobre 2. Logo, y' será o produto das derivadas. Derivada de y em relação a u, 1 sobre u. Derivada de u em relação a v, secante ao quadrado de v, vezes a derivada de v em relação a x, que é igual a meio. Então, isto é 1 sobre a tangente de x sobre 2 vezes a secante ao quadrado de x sobre 2 vezes meio. Vejamos o que dá isso. Então, já colocando aqui 1 sobre a tangente de x sobre 2 como cosseno de x sobre 2, dividido pelo seno de x sobre 2. Por quê? Porque a tangente é o contrário, sem dúvida nenhuma, seno sobre cosseno. Mas, como está no denominador, vai subir invertido, ou seja, vai virar a cotangente de x sobre 2. E agora eu multiplico isso pela secante ao quadrado, que é 1 sobre
o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Um desses cossenos vai embora com este e ainda tem um meio aqui. Então, olha o que sobrou no denominador. 1 sobre 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Então, isto aqui é o seno do arco duplo, portanto, isto é o seno de x. 1 sobre o seno de x, que é a cossecante de x. Então, a derivada desta expressão, y é igual a ln da raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais o cosseno de x, é simplesmente a cossecante de x. Observe que se 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x é o seno de 2x, então 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2, sendo o arco duplo, 2 vezes x sobre 2 é igual a x, portanto, isto é o seno de x. Como se encontra no denominador, então 1 sobre o seno de x é, sem dúvida nenhuma, a cossecante de x. Prossigamos para o quinto exercício. Nosso quinto exercício, então, é y igual a secante do ln de 1 mais x ao quadrado. A rigor deveria ter escrito ln do módulo de 1 mais x ao quadrado, mas como 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, eu não preciso colocar as barras de módulo. Então, mais uma vez, a função composta y, começando de fora para dentro, como já falamos em um outro vídeo, isto é igual a secante de u é igual a ln de v, e v é igual a 1 mais x ao quadrado. Portanto, a derivada y' é simplesmente igual ao produto das três derivadas, começando com a derivada de y em relação a u, que é secante de u vezes tangente de u, multiplicada então pela derivada de u em relação a v, que é 1 sobre v, multiplicada finalmente pela derivada de 1 mais x ao quadrado em relação a x, que é 2x, evidentemente. Então, agora agrupando, eu tenho 2x dividido por 1 mais x ao quadrado, multiplicado então pela secante de u, que é onde u é ln de 1 mais x2, então aqui eu tenho secante do ln de 1 mais x ao quadrado vezes a tangente do ln de 1 mais x ao quadrado. Perfeito? Observe que isto eu ainda posso reescrever como opcional, resposta opcional, 2x sobre 1 mais x ao quadrado, que multiplica o seno do ln de 1 mais x ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado do ln de 1 mais x ao quadrado. E eu recomendo, como um excelente exercício,
que vocês se preocupem de demonstrar esta identidade aqui, ou seja, que a secante multiplicada pela tangente é o seno dividido pelo cosseno ao quadrado, se apresentarem alguma inquietação ou dúvida em relação a isso, e é claro que basta utilizar a definição das duas funções, a definição da secante e a definição da tangente. Com isto, encerramos a primeira parte da nossa solução. Vem aí então o segundo vídeo contendo a segunda parte.